Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Pai, nós oramos a Ti, Deus, nessa noite, e rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui, ó Deus, nessa passagem que nós acabamos de ler. Ó Deus, que seja um momento, ó Deus, onde toda a nossa atenção esteja completamente voltada agora, ó Pai, para o Senhor. Deus, nós oramos a Ti, Deus, pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Cantamos, entoamos aqui, ó Deus, hinos e cânticos em louvor ao Teu santo nome. Mas agora, ó Deus, no momento da exposição da Sua palavra, ó Deus, é o momento onde nós nos prostramos diante de Ti e diante da Sua revelação. Ó Deus, esteja me usando mais uma vez, ó Pai, aqui nesta igreja, que eu venha diminuir, Senhor. Ó Deus, que as palavras proferidas aqui nessa noite não sejam algo, ó Deus, que venha de mim, pois sou falho, sou pecador, mas que seja algo, ó Deus, que venha do Senhor para a minha vida e para a vida da igreja, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, nessa noite, rogando ao Senhor por isso, no nome daquele que um dia morreu por nós na cruz, e por intermédio dele, Pai, temos acesso a Ti, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui está na carta do apóstolo Pedro. E se você ler aí no versículo 18, Pedro ele traz uma informação muito interessante que a gente consegue entender qual foi o motivo e qual era o contexto e a circunstância que Pedro estava vivenciando quando ele escreve esta carta. No versículo 18 ele diz assim, ó, ele diz acerca deste povo, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então essa carta aqui, ela foi escrita para pessoas que outrora andavam completamente distantes de Jesus. Andavam pessoas entregues ao seu modus operandi que fora legado pelos seus pais. Então essas pessoas aqui, elas não tinham nada a ver com o reino de Deus. Não tinham nada a ver com aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, eles não receberam de forma direta nenhum tipo de ensinamento da parte de Deus. Mas agora, meus irmãos, o apóstolo Pedro, no primeiro versículo aqui, ele está falando diretamente com esses eleitos.
E quando o apóstolo Pedro começa a chamar essas pessoas de eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, o apóstolo Pedro ele está colocando sobre estas pessoas algo que era colocado somente entre os israelitas. Pois quem eram o povo eleito? Eram os israelitas, eram os judeus, que recebiam essa nomenclatura de povo eleito. Os israelitas, os judeus, eles também recebiam essa nomenclatura, né, de forasteiros. Até porque hebreu, a palavra hebreu, ela significa nômade, aquele que não tem um local fixo para poder ficar. Então essa era uma característica apenas de Israel. Mas agora, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele está aplicando essa nomenclatura àquelas pessoas que não tinham nada a ver com a descendência judaica. Ele está aplicando essa nomenclatura naquelas pessoas que não vieram de um nascimento natural e trazem sobre si, né, um tipo de eleição por uma questão genética. Mas o apóstolo Pedro está chamando eles de eleitos. Chama essas pessoas de eleitas. E segundo a presciência de Deus. O que esse texto ele está nos dizendo aqui? Esse primeiro versículo ele está nos dizendo que essas pessoas, eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, a eleição de Deus para com as pessoas não é por causa de algum atributo ou de alguma característica que há em você, que há nessas pessoas. Mas a eleição de Deus, ela é condicionada na sua soberana vontade. A eleição de Deus, ela não está de maneira alguma condicionada a algum aspecto que há em nós, mas simplesmente na soberana vontade do nosso Senhor. Então o apóstolo Pedro, ele está chamando, né, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Ou seja, ou pela obra redentora que é aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Então agora estes eleitos pelo Senhor, que foram santificados pela obra do Espírito Santo, mas isso tudo aconteceu com uma finalidade. E ele continua, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos eleitos pelo nosso Senhor, fomos santificados pelo Espírito Santo, que aplica a obra redentora em nós, para a obediência, e somos purificados no sangue de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicados. Meus irmãos, mas que saudação é essa, né? Uma saudação cheia de significado. Uma saudação poderosa para a vida daqueles irmãos. Agora, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 3 ao versículo 9, e em especial aqui no versículo 6, traz para nós, meus irmãos, que essas pessoas, eles estão sofrendo, eles estão em um ambiente de perseguição. O cenário dessa carta, o contexto dessa carta é um contexto de perseguição, porque lá no versículo 6 ele diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Este cenário, meus irmãos, é um cenário de perseguição, porque por volta do ano de 112 depois de Cristo, houve uma severa perseguição aos cristãos que estavam lá na Betínia. E isso, meus irmãos, resultou em uma campanha de escândalo e de falsas difamações. Ou seja, todos esses aqui eleitos do Senhor,
eles estavam sofrendo pela causa de Cristo. E o exemplo que nós encontramos isso, eu não vou citar todos aqui, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Mas você pode encontrar isso no versículo 6, que eu já acabei de ler aqui. Você encontra isso no capítulo 3 e no versículo 16 dessa carta, onde está dizendo que os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós encontramos isso também no capítulo 4 e no versículo 12, onde o apóstolo Pedro diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, meus irmãos, sabendo de tudo isso, o apóstolo Pedro, ele inicia essa carta indicando, meus irmãos, as razões pelas quais nós cristãos sempre devemos exaltar a graça do nosso Senhor. E agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem são esses? Quem são esses que em um momento de tribulação, que em um momento de perseguição, conseguem exultar a graça do nosso Senhor? E é isso que nós vamos responder aqui nessa noite. A partir do versículo 3, nós entendemos que aqueles que conseguem exaltar a graça de Deus em momentos de luta e de tribulação, são todos aqueles, meus irmãos, que entenderam que são coparticipantes da glória do Filho. O finalzinho do versículo 3. Depois eu vou ler o versículo 3 inteiro. Ele começa da seguinte forma: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, e aqui ele começa, aqui ele diz, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quem são esses que em momento de luta e de tribulação conseguem exultar a glória do Senhor? Exultar a graça de Deus. Exultar aqui, meus irmãos, é se alegrar. Exultar aqui, meus irmãos, é regozijar. Exultar aqui, meus irmãos, é sentir prazer. São todos aqueles, meus irmãos, que entenderam que foram regenerados para uma viva esperança. São todos aqueles que entenderam que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, foram livrados do peso e da culpa do pecado. São todos aqueles, meus irmãos, que entenderam que a regeneração é o novo nascimento. E esse novo nascimento, meus irmãos, significa que todos nós fomos livres das algemas do pecado, que nos prendiam em hábitos que iam na contramão daquele que nos criou. Fomos livres do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque Jesus Cristo, meus irmãos, nos justificou. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele se tornou pecado no nosso lugar. Jesus Cristo pagou o nosso pecado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele se tornou um miserável indo lá para aquela cruz e tomando sobre si os nossos pecados, o peso da nossa culpa. Mas, meus irmãos, essa obra redentora de Jesus Cristo, que faz com que o Deus Pai despeje toda a sua ira em cima do seu Filho, e nele, meus irmãos, não havia pecado, nele não residia nenhuma faísca de pecado, e ele se tornou justiça em nosso lugar. E o pecado e a morte, meus irmãos, que era o meu destino e era o seu destino, foi levado sobre Jesus Cristo. Mas aí, meus irmãos, esse Deus maravilhoso, em um ato de amor, Ele agora, meus irmãos, que transfere a sua justiça para nós, nos justificando, nos colocando em uma relação reta e justa com Deus, Criador de todas as coisas.
Ele é o nosso mediador. Mediador, meus irmãos, não é só quem faz ponte, não. Mediador, meus irmãos, no caso do nosso Jesus, foi aquele que se tornou o alvo dos nossos pecados. E agora, meus irmãos, eu posso me achegar a Deus porque Jesus Cristo, Ele trilhou este caminho. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele abriu as portas para que eu e você tenhamos acesso ao nosso Deus. Isso significa ser coparticipante da glória do Filho. Porque a glória do Filho foi pagar o preço do nosso pecado. Porque a glória do Filho reside em morrer por todos os eleitos do Senhor. Porque a glória do Filho reside em ressuscitar no último dia e vencer a morte e nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a glória do Filho e eu e você somos co-participantes dessa glória. Nós temos acesso ao nosso Deus. O novo nascimento, meus irmãos, ele significa que eu e você fomos emancipados do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. O novo nascimento, meus irmãos, essa regeneração, ela significa que nós recebemos de Deus um poder que nos capacita a andar em justiça. Nós agora andamos em justiça. Quando o homem, se possível, se apresenta a Deus, ele é tudo, menos um inocente. Porque todos nós pecamos. E não adianta você vir aqui falar para mim, mas pastor, se eu estivesse no lugar do Adão, eu não tinha pecado. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Vou ser bem sincero. Se você estivesse no lugar de Adão, você faria pior do que ele. Porque Adão ainda estava no seu estado de inocência. Adão ainda não havia pecado. E mesmo assim ele desobedeceu a Deus. Agora imagina você e eu, que já nascemos no pecado, como diz o salmista Davi. Imagina eu e você que fomos concebidos em pecado e trazemos em nós a nossa natureza pecaminosa. Agora imagina se nós estivéssemos no lugar de Adão. Eu estava brincando assim, a gente não tinha comido, né, só uma coisa, nós tinha comido a árvore inteira, se a gente estivesse no lugar de Adão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que o homem se apresente diante de Deus, se isso é possível, e se apresente como um injusto, um pecador, e Deus sabe de tudo isso. Ele trata eu e você como pecador, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que todos nós pecamos, e se nós dissermos que não há pecado em nós, nós fazemos de Deus um mentiroso. Tudo bem, pastor, então como que o pecado, ele já não tem mais poder sobre mim, mas eu continuo pecando todo santo dia, eu já acordo pecando? Ou como diz Martinho Lutero, o pecado original, o pecado é como uma barba. Você faz a sua barba, fica com a pele limpinha, mas aí quando você dorme e acorda, você já começa a passar a mão assim, já vê algumas coisas, né, de cabelo, nascendo. Como, pastor, que eu posso dizer que eu venci o pecado, mas eu continuo pecando? Irmãos, isso por muito tempo foi motivo de muita angústia na minha vida. Até o dia que eu entendi que Deus, Ele me trata como um pecador, porque eu sou um pecador mesmo. E se não for, melhor do que vocês nisso. Eu sou um pecador mesmo. Todo mundo aqui é pecador. Mas Deus, Ele nos trata como um pecador, mas Ele já não imputa mais sobre nós a consequência do pecado original. Porque o pecado da desobediência, o pecado cometido lá no Jardim do Éden, nos imputou uma morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Então o que Deus tirou de nós, meus irmãos, foi essa morte aqui. Porque a palavra de Deus diz que quando
eu e você, né? Se todos nós aqui morrermos em Cristo, nós viveremos, não é verdade? Então isso mudou a nossa situação. Mudou. Eu continuo pecando sim, mas agora, meus irmãos, a consequência do pecado original já não é mais imputada sobre a minha vida. Eu que antes era herdeiro de nada, agora eu sou herdeiro do trono de Deus, eu sou herdeiro do céu. Continuo sim sendo um pecador, mas nesse processo até a volta de Cristo, nós vamos sim continuar pecando. Mas também, meus irmãos, nós recebemos do nosso Deus a capacidade de lutar contra os nossos pecados, que era algo que nós não tínhamos. Nós estávamos entregues ao pecado, mas agora, através da morte de Jesus Cristo, Deus nos dá condições morais e espirituais para lutar contra os nossos pecados. Essa que é a diferença. Por isso que o texto ele diz aqui, ainda lá no versículo 1, que segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou purificação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, todos nós estamos aqui, irmãos, lutando contra o pecado. Um dos frutos daqueles que são eleitos pelo Senhor são aqueles que não se renderam ao pecado, mas são aqueles que lutam contra o pecado. Quando o pecado, meus irmãos, ele se torna parte da nossa vida, há aí um problema muito sério. Quando o pecado que nós cometemos já não mais machuca a nossa consciência, há aí um problema muito sério. Então, quando o pecado ele já não nos machuca mais, quando o pecado ele já não nos incomoda mais, significa, meus irmãos, que nós estamos com a nossa mente cauterizada. Significa, meus irmãos, que o pecado se tornou iniquidade. E iniquidade é pecar e não sentir mais aquela agonia que o Espírito Santo de Deus traz na nossa vida. E quando isso não acontece, meus irmãos, significa que nós já fomos entregues. Ou significa que nós nunca fomos do nosso Senhor. A outra coisa que o texto ele nos diz, que nós obtemos salvação pelo Filho de Deus. E nele fomos tornados filhos de Deus. Ainda no versículo 3. Porque ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, segundo esses moldes, meus irmãos, nós também compartilhamos da natureza daquele que nos regenerou para uma viva esperança. Então, sendo assim, essa regeneração, ela consiste em santidade. Essa regeneração, ela consiste na vitória sobre a morte física. Essa regeneração, ela significa a vitória sobre o pecado e a certeza de que nós somos filhos de Deus. Quando o homem, ele renasce para uma viva esperança. E Paulo, meus irmãos, ele descreve aqui, Paulo ele descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança, lá em Efésios 11:25. Então, no mundo, o que nós encontramos no mundo? Uma falsa esperança. Agora, em Jesus, nós encontramos uma viva esperança. E essa viva esperança significa, meus irmãos, que nem a morte física, ela pode tirar de nós, tirar de mim, de você, aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que nem a morte física, meus irmãos, vai nos impedir de poder viver uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Isso é ser também co-participante da glória do Filho. Porque assim como o Filho venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, todos aqueles que morrerem em Cristo não morrerão, viverão. Crês nisto? Amém. Amém, meus irmãos. Que coisa maravilhosa.
Gente, olha, eu acho que eu sou muito... Como é que eu falo? Eu olho para esse texto aqui, gente, e eu não consigo me emocionar, eu não consigo ver o quão maravilhoso e sublime é a obra redentora do nosso Senhor. Saber que nós servimos a um Deus, meus irmãos, que fez tudo isso. Servir a um Deus maravilhoso que nos torna coparticipantes da glória de Deus. Meus irmãos, a nossa vida tem que estar diante desse Deus. Gente, esse Deus nos redimiu de uma forma que somente Ele poderia fazer. A gente está aqui na igreja há tantos anos ouvindo acerca de salvação, justificação, regeneração. E meus irmãos, eu fico muito incomodado quando isso não causa nenhum impacto na nossa vida. Porque, meus irmãos, bater no peito e dizer assim que eu estou em um processo de santificação, meus irmãos, é falar que você foi um eleito no Senhor. E falar que você foi um eleito no Senhor é afirmar que você vai para o céu. E afirmar que você vai morar no céu é entender que todo esse sofrimento, que toda essa luta, que tudo isso daqui que nós estamos vivendo vai ser mudado. E que lá nos céus, ao lado de Jesus, meus irmãos, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter doença, não vai ter corrupção. Meus irmãos, não vai ter pecado. E mesmo assim, meus irmãos, lá no céu, vivendo ao lado de Deus, nós jamais esgotaremos o conhecimento do nosso Senhor. Todos os momentos nós estaremos aprendendo mais e mais e mais. Isso tem que ser, meus irmãos, motivo de alegria na nossa vida. E toda vez que nós rememoramos esta verdade, isso tem que trazer de dentro de nós um rio de águas vivas. Tem que gerar no nosso coração, meus irmãos, uma determinação, a perseverança. É viver, meus irmãos, quando isso é rememorado, meus irmãos, nós experimentamos aquilo que os apóstolos experimentaram. Nós experimentamos aquilo que aquela igreja primitiva, ela experimentava o poder de Deus, ela experimentava a salvação, a transformação, os milagres aconteciam naquele momento, naquela igreja. Tudo isso, meus irmãos, através do poder de Deus, que nos elege e que tira de nós, tira a gente de um destino muito cruel. Essa regeneração, meus irmãos, ela conduz o homem, ainda que nesse mundo, para um vivo contato com a eternidade e com a vida eterna. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o que está no versículo 5, que é muito tremendo também, onde diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quem são esses, meus irmãos? Quem são esses que exultam a graça de Deus em momento de luta? São todos aqueles que entenderam que são guardados pelo seu poder. São todos aqueles que entenderam que são guardados pelo poder de Deus. Meus irmãos, essa palavra guardados é um termo militar usado no grego, que significa que os crentes são guarnecidos, estão guarnecidos em Deus. E são guardados da fortaleza de Deus. Você está guardado na fortaleza de Deus. Deus, Ele te escolheu para te guardar. E quem é o próprio sentinela? Quem que é o soldado? Quem que nos guarda é o próprio Deus. Você está guardado através da eleição na fortaleza de Deus. E essa fortaleza de Deus é guardada pelo próprio Deus, que está lá, meus irmãos, prontamente. Pronto para te perseverar até o fim, até o último dia. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé.
E aqui, meus irmãos, eu quero começar a dizer algumas coisas acerca da doutrina da nossa igreja. Mas não é a doutrina da nossa igreja, é a doutrina da palavra de Deus. Que ela diz para mim e para você que Deus, ele nos elege de forma incondicional. Isso significa que Deus, ele te elege porque ele quer. Não é porque você tem alguma coisa. Fé e arrependimento não são pré-requisitos para a salvação. Não são pré-requisitos para a eleição. Deus, ele nos elege. Primeiro, ele te escolhe. Depois, Deus gera no seu coração fé. E Deus gera no seu coração arrependimento. Por isso que o texto está falando aqui, ó, mediante a fé. Meus irmãos, o lugar da fé e o lugar do arrependimento na obra da redenção, o lugar deles significa que são o meio pelo qual Deus aplica em nós, em nosso coração, a sua obra. Então Deus, ele nos elegeu incondicionalmente. E ele fez isso, meus irmãos, antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso aqui existir, Deus já havia te escolhido. Deus nos escolheu na sua presciência, no seu pré-conhecimento. Deus, nós somos frutos, meus irmãos. Grava isso. Nós somos frutos da vontade soberana de Deus. Você é fruto da vontade soberana de Deus. Porque ele te elegeu. E ele gerou no seu coração fé. E gerou no seu coração arrependimento. E é por isso que nós conseguimos viver em santidade. É por isso, meus irmãos, que Deus, ele pega um cara que não tem nada a ver com esse negócio de crente, pega um cara que faz parte de uma família que não tem nada a ver com o cristianismo, e ele elege essa pessoa, meus irmãos. E aí ele gera no coração dessa pessoa fé e arrependimento. E aquele lá, meus irmãos, é diferente. Ele muda. Por quê? Porque nós somos alvo da vontade soberana de Deus. Você pode falar para mim assim, mas pastor, eu escolhi vir aqui nessa noite. Então eu tenho escolha. Bem. Eu decidi trazer a minha família e os meus filhos aqui nessa noite. Tudo bem. Você pode até achar que você é livre para escolher alguma coisa. Mas deixa eu falar para você uma coisinha aqui, o princípio da graça salvadora. O princípio da graça salvadora, meus irmãos, significa que todas as escolhas daqueles que são eleitos em Deus é influenciada pela graça salvadora. Então você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe. Você está aqui nessa noite porque você é alvo da soberana vontade de Deus. Nós servimos a um Deus que é Deus, irmãos. Nós não servimos a um Deus que precisa de alguma coisa para querer salvar alguém. Ele simplesmente elege. Aí você fala, meu Deus do céu, mas olha aquele cara lá. Como que Deus foi eleger um ser daquele? Ele é Deus. Meu Deus do céu, mas como que o Senhor vai escolher logo aquele cara para poder vir para a nossa igreja? Pelo amor de Deus, Senhor. Não. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus e ele tem poder para mudar e fazer aquilo que ele quiser. É esse Deus que nós servimos. Isso significa ser guardado pelo poder de Deus. Olha, meus irmãos, Satanás e nem você tem poder para tirar o tesouro da salvação. Porque essa salvação, ela está protegida dentro da guarnição de Deus, que tem como guarda o Senhor dos senhores. O Rei dos reis, o Pai da eternidade, o Senhor do tempo, o Senhor do universo, aquele que subjuga as nações e as considera como nada, aquele que pega os montes e mede na palma de suas mãos e as considera como nada, é aquele, meus irmãos, que é Senhor e soberano e Criador de todas as coisas, é aquele que nada foge do seu controle, é aquele que está no controle da nossa vida. Nem você, e muito menos Satanás, que é um coitado que já foi derrotado.
tem poder para tirar de você aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quando nós encontramos aqui, meus irmãos, no finalzinho desse versículo, onde ele diz que, né, no finalzinho, no último tempo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, essa expressão último tempo, para muitas pessoas, esses seriam tempos de horror. Como eles estão vivendo aqui? Olha aqui, meus irmãos, eles estão vivendo em um tempo de perseguição, de luta, de morte. Esse último tempo aqui, para muitas pessoas, seria um tempo de abandono. Abandono por causa das perseguições. Correr, fugir, se esconder. Não anunciar as verdades do Evangelho. Porque se eu anunciar a verdade do Evangelho, eu vou correr risco de morte. Para muitas pessoas, esse último tempo aqui é o terror. Mas para aqueles que foram eleitos em Deus, esse tempo aqui, meus irmãos, não há terror, não há medo, mas há salvação e libertação. E é por isso que nós continuamos anunciando o Evangelho. E é por isso que o Evangelho ele continua a ser anunciado. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque somos frutos daqueles que lá atrás anunciaram o Evangelho. E não fugiram. E não correram. E não inventaram desculpas. Mas simplesmente estavam ali como aqueles que entenderam que são guardados pelo poder de Deus. Irmãos, quando a gente começar a entender isso daí, ninguém vai parar. Ninguém vai segurar essa igreja. Quando a gente começar a entender que o meu trabalho é a minha missão, e lá eu sou um cristão, e lá eu anuncio o Evangelho. Quando a gente entender que lá na minha faculdade é a minha missão, e lá eu anuncio o Evangelho. Quando a gente começar a entender que na escola, ou em qualquer lugar, é o nosso púlpito, que o mundo é o nosso púlpito. Quando a gente começar a entender isso daí, meus irmãos, ninguém para, ninguém segura, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lá Romanos 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, meus irmãos. Então ninguém segura os crentes. Pode até matar, mas vai vir mais 2, 3, 4, meu irmão. Não para, esse movimento não para. Porque esse movimento é resultado da vontade soberana de Deus. Você foi eleito no Senhor. Você foi eleito para anunciar as verdades daqueles que vos tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu vou finalizar aqui, irmãos, por causa do horário. Versículo 6. Aqui Pedro ele faz, um fechamento e ele depois de mostrar tudo isso que eu mostrei aqui para os irmãos, Pedro ele diz assim: nisso exultais. Embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí no versículo 8, ele diz, em uma expressão: a quem não havendo visto, há mais. Ele está falando de Jesus Cristo. Meus irmãos, quem são esses? Foi a terceira pergunta. Quem são esses que exultam a graça de Deus em momento de dor? São todos aqueles que sabem que tudo isso é passageiro e já foi solucionado pelo próprio Deus. No que então havemos de nos alegrar? Aí ele diz: embora no presente tempo, por breve tempo. Meus irmãos, Pedro aqui, ele assume que uma vida piedosa
ela resulta em perseguições, mas as provações e perseguições do presente tempo não podem ser comparadas em hipótese alguma com uma vida de eternidade ao lado do nosso Senhor. Romanos 8:18. Ele está dizendo para mim e para você, olha aqui, é o seguinte, essa sua dor que você está sentindo aí, ó, essa angústia, esse sofrimento, olha aí, isso não se compara com aquilo que nós vamos receber da parte de Deus e vamos viver ao lado dele. É passageiro, olha aqui, ó, no presente tempo, por breve tempo. Ele está dizendo que é passageiro. Pedro, ele está mostrando que as várias provações, elas têm prazo de validade. Isso tudo vai acabar um dia. Então, Pedro, ele usa esse termo, meus irmãos, de várias provações. Não é aquele que ele usou aqui? Que sejais contristados por várias provações. Pedro está usando essa expressão aqui, nesse versículo. Mas Pedro, ele também usa esse termo, para descrever a multiforme graça de Deus. Em 1 Pedro 4:10. É a mesma palavrinha no grego. Quando ele fala várias provações, e em 1 Pedro 4:10 é traduzido por graça multiforme de Deus. Então, os nossos problemas, eles podem ser muitos. Os nossos sofrimentos, eles podem ser muitos. Mas para cada problema, para cada sofrimento, existe uma graça que tudo pode. Para cada dor, para cada luta, para cada choro, existe uma graça que é suficiente, meus irmãos. Pedro, ele usa esses dois termos aqui. Ele usa de forma igualzinha para descrever a multiforme graça do nosso Senhor. E no versículo 8, Pedro diz: a quem não havendo visto, mas a mais, mesmo em meio ao sofrimento, os crentes, os cristãos, os eleitos, devem confiar nele. Jesus também orou, meus irmãos, lá em João 17, por aqueles discípulos os quais ainda nem tinham nascido. Ele ora por aqueles que nem estavam ali. Jesus não viu eles, mas mesmo assim Jesus orava por eles. Então nós devemos confiar em Cristo, mesmo quando parece que nós não estamos vendo Ele, mesmo quando parece que está tudo perdido, mesmo quando parece que não há uma solução, nós devemos ainda confiar no nosso Cristo, porque nós não cremos naquilo que vemos, nós cremos naquilo que foi revelado, e aquilo que foi revelado está aqui, está na Sagrada Escritura. Isso implica, meus irmãos, que a nossa alegria, ela não é somente uma consumação futura, mas também uma realidade presente. Ainda que em meio aos sofrimentos, por causa dos sofrimentos e das dores, esse Deus maravilhoso, Ele intervém em nosso favor. Ele nos ajuda. A maior razão da nossa vida tem que estar fundamentada nessa certeza. E eu quero convidar você nessa noite para que todos nós possamos ler um versículo junto. Mateus 25. Mateus 25. Eu quero ler com vocês do versículo 31 ao versículo 34. Todos nós, irmãos, vamos ler junto e vamos declarar isso daqui. Que nós vamos ler. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, nessa noite, que aqueles que exultam a graça de Deus são aqueles que entenderam que são coparticipantes da glória do Filho. Que são aqueles que entenderam que são guardados pelo seu poder. E são aqueles que sabem que tudo já foi solucionado. Mateus 25.
do versículo 31 ao 34. Vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Amém. Pai, nós oramos a Ti, Deus, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigado, Deus, porque na comunhão dos nossos irmãos, com o único intuito de adorar o Senhor e de glorificar o seu santo nome, nós somos Deus, conscientes daquilo que o Senhor realizou na nossa vida, na sua obra redentora. Ó Deus, pelo fato de estarmos no Senhor, eleitos em Ti, somos muito mais do que agradecidos. Ó Deus, que a nossa vida seja, ó Deus, um motivo de exultação da glória do Senhor. Que através daquilo que falamos e do modo, ó Deus, como nos comportamos, o Senhor seja exaltado. Que possamos, ó Deus, no último dia, no dia do Senhor, ouvir da parte do nosso Senhor: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus.